Vamos lá, galera! Priscilene na área para mais um vídeo de correção de redação e hoje nós seguimos na correção da ACAF. A proposta era sobre feminicídio, então vamos lá ver o que a filha escreveu, como que ela produziu, para que vocês aprendam aí como que a banca cobra. Ela colocou como título o seguinte: valorização da imagem feminina. Gente, lembrem-se, né, de que na ACAF o tema ele precisa, não só na ACAF, né, mas principalmente na ACAF o tema ele precisa ser atendido com muita efetividade. Então procure já logo no título você deixar claro que você atendeu aí ao tema, que você não tangenciou a proposta e que você abordou exatamente aquilo que a banca esperava que você abordasse. Vamos lá. A antiguidade clássica ateniense se assemelha muito com a visão feminina, olha lá, então tem que ter cuidado aí, né, com as palavras, para que a grafia seja correta, né, e você não corra o risco de comer palavras brasileira. Visto que ambos, o que? A antiguidade clássica e a visão feminina, então tem que ver aí a questão da concordância. Mostram a imagem da mulher como uma eterna menor e sem os mesmos direitos do homem. Assim, percebe-se que a exclusão feminina, olha lá, feminina, sempre foi muito marcada na história. Diante disso, a valorização de memórias femininas na história e o rompimento de preconceitos são fatores que devem ser discutidos para erradicar o problema. Olha só. Qual é o maior problema dessa sua introdução? Primeiro, que você não abordou o tema exatamente. A proposta era sobre feminicídio. E perceba que você sequer mencionou a palavra na sua introdução. Então, é preciso que você tenha muito cuidado com isso. Cuidado para não tangenciar, cuidado para não fugir da proposta, porque do contrário você vai ser severamente penalizado aí pela banca, tá? E aí olha só, cuidado com as repetições e pense assim, erradicar o problema. Qual o problema que você está falando? Tá? Da questão da valorização das mulheres, de que ela não é valorizada, de que há preconceitos. Qual é o problema que você está me descrevendo? Tá? Então, olha só. O primeiro ponto na ACAF é você abandonar qualquer visão, qualquer semelhança com o Enem. O primeiro ponto é esse, é você abandonar qualquer semelhança com o Enem. O segundo ponto é você trazer alusões, é você trazer repertórios, é você trazer essas informações extremamente relacionadas ao tema. E terceiro aspecto é você não fugir da proposta. Então, você não pode fugir do tema. A partir do momento que você tem a proposta aí, a questão do feminicídio, e você sequer menciona ele na introdução, você vai ser penalizada aí pela banca. Então, tem que ter esse cuidado aí no seu texto. Perante essa ótica, é relevante citar como exemplo de valorização histórica a brasileira Maria Quitéria, uma jovem soldada que, no meio de vários homens, lutou pela independência do Brasil. Nesse contexto, deparam-se várias figuras de mulheres que fizeram parte de importantes momentos históricos, porém, poucas são valorizadas e reconhecidas como heroínas, visto que, então olha lá, cuidado com a repetição do visto que, então o que a prof quer que você faça? Pegue uma lista lá dos conectivos, dos operadores argumentativos, inclusive essa lista ela está lá na nossa plataforma, lá nas nossas aulas teóricas, e aí você vai fazer o quê? Traga esses conectivos, essas listas, sempre cuidando para evitar a repetição. Então, se você já usou o visto que aqui em cima, evite usá-lo novamente aqui embaixo, tá? Visto que, na antiguidade, o mundo vivia pelos homens, enquanto as mulheres eram vistas como objeto de procriação.
Essa deplorável visão feminina, com o passar das décadas, não teve muitas alterações, uma vez que no odierno mundo o feminicídio ainda prevalece, principalmente o doméstico. Como exemplo, o triste caso de Maria da Penha, uma senhora que sofria abuso do seu marido e foi homenageada com a Lei Maria da Penha, que diz dar auxílio e proteção às mulheres. Portanto, é indiscutível que as mulheres não tenham direito de voz e autoridade. Olha lá. Eu acho que aqui ficaria melhor você ter colocado que é inadmissível que as mulheres não tenham direito de voz e autoridade, ok? Beleza. Primeiro ponto que nós temos que conversar aí sobre esse seu parágrafo. Você falou a palavra feminicídio, que é o foco da temática, que era o ponto alto aí do seu texto, apenas aqui. O feminicídio. Então, olha só, pensando aí na ACAF, pensando no atendimento ao tema, é muito arriscado você trazer a palavra-chave da proposta, o tema propriamente dito, apenas aqui. Então, tenha esse cuidado para você não fugir, para você não tangenciar. Outra questão, na ACAF, o ponto principal é que você traga os argumentos, que você defenda o seu posicionamento por meio desses argumentos. Isso significa dizer que não é tão relevante você ficar na questão histórica. Então, se você parar para pensar, você não me convenceu do porquê que há feminicídio no Brasil, do porquê que há vítimas e do porquê que isso é algo grave. Você não me deixou isso claro no seu texto. Isso não ficou evidente. Então, você tem que ter esse cuidado, tá? Sob qual perspectiva que é importante você trazer a Maria Quitéria? Como que mencionar a Maria Quitéria vai corroborar para a sua argumentação, no sentido de defender o seu ponto de vista. Qual é o seu ponto de vista? E aí eu quero que você dê uma olhadinha no que significa o feminicídio. Feminicídio não é sinônimo de violência apenas contra as mulheres. Então, pensar no que isso significa, como isso acontece e de que maneira isso se relaciona com a alusão da Maria da Penha. Será que é articulado, né? Será que essa informação aí ela se articula à questão do feminicídio? Será que o caso da Maria da Penha pode ser relacionado a isso? Então, é importante que você pense assim, ó, na ACAF, você tem que trazer o tema e todas as alusões escolhidas, meu amor, todas as alusões escolhidas, elas precisam convergir, então elas precisam dialogar, elas precisam se relacionar exatamente com o argumento, exatamente com o tema, exatamente com a tese, exatamente com aquilo que você escreveu. Então, você traz a Maria Quitéria, mas ela fica solta aqui em cima, ela em nada, pelo menos da forma como você colocou, em nada ela contribui, colabora, possibilita que haja essa articulação com o argumento. Então, sugiro aí que você reveja esse seu parágrafo. Ademais, é preciso lembrar que o preconceito com os direitos das mulheres no Brasil tomou uma proporção misógina. Nesse raciocínio, vale ressaltar que as deprimentes atitudes de ódio à mulher vêm aumentando drasticamente. Então, vem aumentando drasticamente, gerando. Então, olha só, aumentam de maneira exponencial, gerando casos de óbito, como foi o caso do advogado que matou sua ex-mulher a tiros, afirma o jornal CNN. Como você escolheu trazer um caso, né? O ideal seria que você tivesse mencionado um caso que tivesse tido ampla repercussão,
um caso que tenha sido extremamente divulgado, extremamente comentado, extremamente algo que tenha causado aí mesmo uma comoção. Caso você não tenha esse dado, esse exemplo, esse fato, você comenta de modo geral, trazendo dados que mostrem, por exemplo, que a cada tanto tempo de hora uma mulher é assassinada no Brasil. Porque colocar que foi o caso do advogado e trazer a CNN fica muito superficial. Fica muito no senso comum. Então, eu quero que você tenha esse cuidado para evitar esse tipo de erro, para evitar esse tipo de construção aí no seu texto. Ao se falar de respeito, pode-se dar ênfase à Academia Brasileira de Letras, em que sempre teve um viés masculino, dando voz a grandes autores e deixando a visão feminina em segundo plano. Porém, recentemente, a autora Raquel de Queiroz, primeira mulher a ingressar na academia, também foi a primeira a receber o Prêmio Camões. Dessa forma, mesmo com a pequena inclusão feminina, ainda há muito desrespeito que deve ser apagado. Então, olha só, aqui, mais uma vez, você acabou tangenciando o argumento. Por quê? O argumento e tangenciando também, claro, o tema. Por quê? A proposta, meu amor, era para falar do feminicídio. Essa é a palavra-chave. Não é para falar sobre igualdade de gênero. E aí, é esse o cuidado que você tem que ter na tua redação. Por quê? Porque se você chegar lá na prova e fugir do tema, você vai ser severamente penalizada. Não adianta você escrever a melhor introdução, não adianta você escolher as melhores alusões, não adianta você ter argumento, não adianta você ter autoridade, não adianta ter nível de expressividade. Se você fugiu do tema, você está escrevendo uma redação de um assunto que não é aquele que a banca queria. Então, em que medida você me trazer isso comprova que há o feminicídio, comprova que isso é um problema social, comprova que isso causa vítimas, comprova que isso é algo abominável? Como que isso comprova? Como que isso fica evidente, entendeu? Então, você poderia ter pensado no feminicídio e ter abordado, por exemplo, no primeiro parágrafo, que a causa disso é essa constante misoginia nas redes sociais, essa questão de violência. E aí você poderia, para mostrar para a banca que você tem conhecimento, ter mencionado aí os red pills. E aí no segundo argumento, você poderia ter falado da questão das leis, da questão da denúncia, da falta aí de delegacias especializadas, como as vítimas elas se sentem inseguras para denunciar. Então perceba que dessa forma, fazendo esse planejamento que eu acabei de mencionar, vai ficar muito mais fácil para você argumentar, vai ficar muito mais fácil para você defender o seu ponto de vista, sempre pensando no tema, afinal de contas é sobre isso que a banca quer que você escreva. Em síntese, retrata-se a importância da valorização histórica feminina e seus preconceitos a serem erradicados. E os seus preconceitos, os preconceitos de quem? Das mulheres? Como assim? E cuidado, a proposta era para falar sobre a valorização das mulheres ou era para falar do feminicídio? Então, olha só, até parece que eu tô sendo chata, né, de repetir 1000 vezes aí que vocês cuidem do tema, mas é para justamente evitar o cometimento desse erro na prova que vai custar a sua nota alta, que eu sou bem incisiva nessa questão, para que assim casos de feminicídio não venham mais a acontecer. Será que apenas isso é o suficiente? Será que apenas valorizar a mulher é o suficiente? Pois bem, então olha só. A nota, né, as notas dessa aluna, eu vou atribuir apenas para ela, tudo bem? Então, ela é a minha aluna da plataforma, ela tem acesso aí ao meu curso da ACAF. Então, se você quer ser meu aluno, quer ter uma correção detalhada e específica e aprender, né, o porquê que você está errando e evitar a repetição desses erros, é só você ser meu aluno. Bora ser Team Zátera, meu filho!